Mais uma questão aí do primeiro exame de qualificação de 2019 da UERJ. Esse texto aqui, ele é texto base para questões 35 a 37. Na resolução da questão 35, eu acabei tirando esse texto porque não havia tanta necessidade. Qualquer coisa, vocês podem estar retornando ao vídeo da resolução da 35 e ver a partir da leitura desse texto e estar compreendendo melhor a questão 35. Mas essa questão 36 ele fala diretamente do texto, então não havia necessidade de colocar aqui. Então vamos à leitura dele e posteriormente a leitura do enunciado da questão 36. Novas tecnologias de embalagens visam aumentar o prazo de validade dos alimentos, reduzindo sua deterioração e mantendo a qualidade do produto comercializado. Essas embalagens podem ser classificadas em embalagens de atmosfera modificada tradicionais, MAP, e embalagens de atmosfera modificada em equilíbrio, EMAP. Então aqui ele te dá duas embalagens. As MAPs são embalagens fechadas que podem utilizar em seu interior tanto gases como HE, NE, AR, KR, hélio, enfim, quanto composições de CO2 e O2, que é o dióxido de carbono e oxigênio, em proporções adequadas. As EMAP também podem utilizar uma atmosfera modificada, formada por CO2 e O2, e apresentam microperfurações na sua superfície conforme ilustrado abaixo. Então vamos para o enunciado da questão 37. Dentre os gases citados no texto, aquele que corresponde a uma substância composta é simbolizado por. Tá, então aqui a gente vai entrar numa questão de o que é substância composta e o que é substância simples. Substância simples é formada de um mesmo elemento químico, ou seja, substância, vou botar aqui, ó, substância simples, exemplos, né, de substâncias simples. Vou botar aqui, exemplo, é formado por átomos do mesmo elemento químico. Vamos dizer, o hidrogênio é simples, o oxigênio, o gás, né, oxigênio, enfim, todas essas, prata, tudo que tiver cloro, tudo que tiver só átomos do mesmo elemento é classificado como substância simples. Já as substâncias compostas, as compostas são formadas por átomos ou íons, né, de elementos químicos diferentes. Por exemplo, botar a água, a própria água, é uma substância composta, a água oxigenada, qualquer coisa que vier na sua cabeça que possui mais de possui átomos de elementos diferentes é substância composta. Pensar que o bicarbonato de sódio, NaHCO3, e assim sucessivamente. Então, quando a gente volta aqui para a questão, ele pede substância composta, logo tem que ser uma dessas aqui, que possui átomos de elementos químicos diferentes. A gente vem aqui na questão, ó, todos esses gases aqui, eles são átomos do mesmo elemento. Então, vamos para as alternativas. Aqui, o cromo Kr, ele é um elemento, ele é um átomo só de um mesmo elemento. Então, não pode ser. A opção B, o oxigênio. O oxigênio são dois átomos, porém do mesmo elemento. Então, não pode ser. O hélio é um átomo de um mesmo elemento, não pode ser. E o CO2? O CO2 tem um átomo do carbono e tem um átomo do oxigênio. Então, você tem, na verdade, são dois átomos de oxigênio. Você tem três átomos e dois elementos. Então, por isso, a gente fica como opção correta a letra D, CO2. CO2 é uma substância composta, porque você vai ter três átomos, dois átomos de oxigênio e um átomo de carbono.